Oi gente, tudo bem? Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho de Memórias Póstumas. Eu ainda tô de férias, então se você tá deixando seu comentário aí e não veio resposta, tenha paciência. Assim que eu voltar de férias eu vou responder todo mundo, prometo, tá bom? Vamos começar alertando de sempre. Esse vídeo tem spoiler de monte, é um diário de leitura, não tem como ser diferente. Então se você não leu o livro, não está lendo, deixe pra voltar aqui depois. E eu não sou professora de português nem professora de literatura, gente. Isso aqui é só um diário de leitura, tá? São as minhas impressões a respeito da obra. Então, se você tá aí se preparando para o vestibular ou qualquer coisa do tipo, procure por um material mais indicado no seu caso, tá bom? Mas vamos lá! Vamos falar do 12º capítulo? Ai, gente, esse episódio é muito engraçado. Aliás, tem duas coisas desse episódio que são incríveis, nesse capítulo. Uma delas é essa descrição da vida, como era a vida no Brasil na época da corte, né? A família de fidalgos de Brás Cubas, né, resolve fazer uma comemoração a uma vitória portuguesa e uma perda de Napoleão na guerra. Algo mais ou menos assim, né? Resolvem fazer uma festa e é muito bacana porque a gente vê toda uma descrição dessa festa, de como era, né? Machado tem essa característica retratista também de época. E o que acontece nessa festa, né, gente? Brás Cubas apronta, é claro. Ele tava querendo comer doce e enquanto isso tinham lá uma das visitas, né? Um dos convidados fazendo discurso e poemas, glosas, né? Glosas, é isso que eles chamam, né, no texto. E ele, indignado com aquilo, começa a tentar chamar a atenção do pai, porque ele quer comer os doces. Aliás, a descrição dos doces é sensacional, vocês viram? Como era uma mesa rica e farta de doces numa grande festa naquela época, absolutamente diferente da nossa, né? Isso me chamou muito a atenção nesse texto. Eu sempre presto atenção nos doces, né? Que coisa incrível. Bom, mas lá Brás Cubas estava querendo logo terminar aqueles discursos, terminar aqueles poemas, aquelas declamações sem fim. Ele queria ir para a mesa de doces e o pai estava quase cedendo quando uma tia, que era a única pessoa sensata da família, é o que tudo indica, pede para ele ser retirado e ele fica doido da vida. Ele não queria ter saído da festa. E ele fica com aquela birra daquele convidado e não perde a chance de logo depois, né, entregá-lo, ele e uma namoradinha dele que estavam se beijando lá escondido no meio de uma moita, enfim. Brás Cubas mostra, já desde criança, que tem um comportamento, quando contrariado, absolutamente impróprio. É um cara que gosta de vingança, é um cara que gosta de... Ele não é uma pessoa que se preocupa, nem tem pena e nem pensa nos outros, nem na própria família, mas ele é apoiado pelo pai, que assim que os convidados saem, né, chama ele no cantinho e fala: ah, brejeiro, esse meu filho, né? Quer dizer, o pai apoia esse comportamento leviano, vamos dizer, esse comportamento indelicado do filho dele. E é por aí que a gente vai percebendo como se forma a personalidade do Brás Cubas, né? Depois, no capítulo 13, que se chama Um Salto, ele literalmente pula o período escolar dele, porque ele diz que dali não tinha nada de bom. Aliás, ele foi um aluno que rendeu muito pouco, ele declara aqui no texto, né? E só aprendia na base da palmatória. Acaba gozando aqui da cara do professor, né? O tal do professor Barata, um professor que tentava de todas as formas corrigi-lo de alguma forma, mas enfim. Nesse capítulo também a gente fica conhecendo um personagem muito importante, Quincas Borba. Quincas Borba foi colega de colégio de Brás Cubas. E tinha uma personalidade muito parecida com a dele. Só que não tinha tanto dinheiro e nem tanta posição social. Ele fala o seguinte de Quincas Borba: uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. Aqui então ele já mostra o quanto ele admirava e estava encantado pela figura do Quincas Borba. Aliás, Quincas Borba ganha depois um livro só dele. Há aqui uma insinuação a respeito do que vai acontecer no futuro, quando ele diz: tinha garbo o traquinas e gravidade, certa magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que reticências? A gente ainda vai ouvir falar muito do Quincas Borba.
No capítulo seguinte, no capítulo 14, que se chama O Primeiro Beijo, a gente começa esse capítulo já vendo, já imaginando, né, como é Brás Cubas jovem, um jovem adulto. Ele se diz um lindo garçom, lindo e audaz, quer dizer, ele era um homem forte, né, um homem corajoso. E aqui tem uma piadinha bem escancarada e direta a respeito do romantismo, porque ele faz uma descrição desse momento da sua vida a partir daquela linha literária do romantismo, né? Só que de romantismo só tem a piada, porque logo depois a gente fica sabendo que na festa, uma festa que aconteceu justamente no dia da proclamação da independência do Brasil. Inclusive ele faz uma comparação entre o momento dele e o momento do país, né? E do povo brasileiro, dizendo o seguinte: logo que constou a declaração da independência, uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Olha que bonito, né? Ele chama a independência de um amanhecer da alma pública. Lindo isso, né? Éramos dois rapazes, o povo e eu. Vínhamos da infância com todos os arrebatamentos da juventude. Quer dizer, existe aí uma comparação muito clara, né? Só que é nessa festa que Brás Cubas conhece o seu primeiro grande amor. E obviamente ele não ia fazer uma boa escolha, gente. Brás Cubas já gostava de um desafio. Ele era um rapaz audaz, atrevido, né? E ele foi logo se interessar por Marcela. Marcela era uma dama espanhola, como eram conhecidas as damas de companhia de homens, vamos chamar assim, né? Ele tem um tio, né, que tem lá o seu comportamento bem desviado também. Ele é conduzido por esse tio até a casa de Marcela, que é uma casa onde reside ela e outras mulheres que recebem homens. Ele não pensa duas vezes e taca-lhe um beijo em Marcela. E aí chegamos no capítulo 15, que se chama Marcela, e a gente vai saber mais sobre essa história de amor entre Brás Cubas e Marcela. Marcela estava envolvida, né, com outro sujeito que tinha grana para bancar aquela história de amor. A troca era cara e Brás Cubas teve que comprometer não só toda a renda que ele tinha e os extras que ganhava do pai e da mãe, que sabiam do seu romancezinho e apoiavam também, ele começou a comprometer a herança do pai. Desde a juventude, da mais tenra juventude, Brás Cubas começa a gastar um dinheiro que ele sequer tem ainda, que é a herança do pai. Brás Cubas não se engana com relação a Marcela e nem a história que eles estão vivendo, tanto que ele nem considera aquilo uma paixão, é uma historinha para ele sabe o que é, ele sabe que ele está pagando pela companhia daquela mulher, ele sabe que ali não há um envolvimento amoroso de fato. E é interessante que o seu primeiro romance, a sua primeira história de amor tenha sido assim, baseada numa troca financeira. E é bem divertido a gente ver como Marcela acaba enrolando ele para conseguir mais dinheiro, né? Como ela é trambiqueira, safada mesmo, já bem acostumada com as artimanhas femininas aí para conseguir tirar vantagem numa relação amorosa. Essa primeira história de amor do nosso protagonista aqui é na verdade um joguinho de poder e de dinheiro, nada além disso, né? Não tem nada a ver com as histórias de amor mesmo, principalmente as histórias românticas, aquelas que a gente via até então nas histórias de Machado, né? E numa série de outros livros de literatura comum da época. E aí a gente entra no capítulo 16, uma reflexão imoral. Aliás, imoral é uma palavra que define muito Brás Cubas, né? Aqui nesse capítulo ele faz uma reflexão a respeito de Marcela. Aqui ele faz uma análise da personalidade de Marcela e da história que ele vive, que ela viveu com outros homens antes dele. Dessa troca comercial que acontecia dentro dessa relação afetiva. E tem uma frase interessante aqui. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas. Nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Ele acaba justificando aqui, né, na verdade, essa relação, essa história de amor com Marcela e a maneira como ela vivia e como ela se comportou antes dele e com ele, né? Essa história de Brás Cubas com Marcela vai definir muito do comportamento amoroso do nosso personagem, né? E nos próximos capítulos a gente vai conhecer mais as travessuras dele. A gente não pode culpar essa história e nem Marcela pelo que virá lá adiante, né? Brás Cubas
sempre foi assim, ele nasceu assim, ou talvez foi criado dentro do ambiente que incentivou ele a ser assim, não sei. Mas a verdade é que essa historinha, esse primeiro amor dele com Marcela vai ser o primeiro passo de Brás Cubas aí em direção ao seu grande amor, que ele já entregou pra gente, que era Virgília, certo? Mas é isso, meu povo, amanhã eu volto. Amanhã a gente se fala mais com mais memórias de pós-Cubas. Eu já falei isso, memórias de pós-Cubas. Memórias póstumas de Brás Cubas. Gente, é isso, tchau!